Olá, pessoal. Já entramos aqui ao vivo. Estamos iniciando a nossa live daqui do Grupo Espírita Jesus e Maria, na noite de hoje. Hoje teremos a nossa amiga Andréia Rosadas, que é lá do GECAT de Araras, Grupo Espírita Casa de Tiago. E ela já esteve lá no Jesus e Maria com a gente no ano passado, né, Andréia, fazendo a palestra do Projeto Paz. Paz, isso aí. E aí, agora que a gente está nesse... Essa palestra de hoje, ela estava marcada há um tempão, desde verdade. antes da parada, por causa da pandemia, né? E aí, aconteceu tudo isso, a gente não desmarcou, e hoje ela está aqui fazendo a live para a gente, para cumprir, né, com o nosso combinado. É isso aí. Seja bem-vinda, Andréia. Muito obrigada. É sempre bom a gente estar aqui para poder compartilhar as nossas reflexões, né? É verdade. Hoje você vai falar sobre pela valorização da vida, é o tema, não é? Isso mesmo. É um tema muito importante que nunca é demais, né? A gente ouve falar muito de suicídio, dessa conscientização, né? Muito no mês de setembro, por causa do Setembro Amarelo, né? Mas, diante dessa situação que a gente vem passando agora, e várias dificuldades que surgem ao longo da nossa vida, muitas pessoas com depressão, muitas pessoas com dificuldade, é muito constante essa realidade, infelizmente. Né? Não precisa falar só em setembro, ao contrário, né? Em setembro a gente dá maior ênfase pelo Setembro Amarelo, mas eu acho importante falar ao longo do ano inteiro. É verdade, com certeza. É verdade. E para quem não sabe, a gente faz um trabalho lá no Jesus e Maria, na parte da reunião mediúnica, a gente recebe muitos espíritos atordoados, que foram suicidas, né, para mediunização. Então, assim, é muito constante essa realidade no mundo espiritual, das dificuldades que os espíritos que desencarnam através de suicídio enfrentam. E as obras literárias também que a doutrina nos apresenta, né? Muitas obras relatando essa questão do processo espiritual que envolve o suicídio, né? É verdade. A gente tem um arsenal bem grande, né? Nós, da doutrina espírita, a gente tem um material muito bom a esse respeito. É verdade. A gente tem aqui, a Verônica já chegou, boa noite, Verônica, seja bem-vinda. A Verônica e família, né? Porque geralmente tá todo mundo junto. Falta um minutinho, não, entrou, já deu 20 horas agora. A gente vai iniciar a nossa... Boa noite, Vitor. A gente vai iniciar a nossa reunião com uma mensagem, uma leitura inicial, tá? Do livro Ânimo, esse livrinho aqui, do Lorival Lopes, e depois a prece, tá? Eu vou pedir a minha mãe para fazer a leitura e a prece para a gente, tá bom? Vou passar aqui para ela. Boa noite a todos, que a paz de Jesus seja conosco. Eu abri o acaso aqui e a lição que veio foi descobrir-se. Como descobrir o valor da vida? A tua vida é algo superior, indefinível, mas tu precisas aceitá-la e enriquecê-la a fim de que ela te mostre o seu valor. Descobre-te e, como resultado, aparecem-te alegria, saúde, beleza e felicidade. E se é assim, por que desprezar o interior? Volta-te para dentro, preserva o coração e vê ali uma força que, se manifestar, aparecer, brilhar, resolver problemas, perdoar ofensas, despertar espiritualidade e fazer um progresso integral. Oxigena-te e aprofunda-te na vida.
melhor descobre o fundo das águas quem mais tem o oxigênio. É uma lição linda, né? E eu posso tirar para mim, porque estou passando por um momento muito difícil na minha vida. E essa lição é minha, como essa palestra também é minha e me foi pedida na mesa mediúnica para que fosse feita. Eu te agradeço a oportunidade de você estar aqui falando para a gente hoje. Senhor Jesus, divino amigo, irmão maior, te agradeço, Senhor, pela oportunidade dessa noite, pela oportunidade daqui estarmos reunidos em teu nome, para que possamos, Senhor, ajudar milhares de espíritos que estão por aí, Senhor, afastados da luz por ter cometido o suicídio. Eu te peço, Mestre, que tu possas, junto com a Falange de Maria Santíssima, protetora, nossa mãe espiritual do Grupo Espírita Jesus e Maria, que faz esse trabalho de acolhimento dos espíritos necessitados, que tu possa envolvê-los, Senhor, envolvendo a todos nós que nesse momento passamos por momentos difíceis, passamos por doenças, por tudo. Te agradecemos a oportunidade de nossa irmã estar aqui podendo falar para nós sobre essa lição que tanto precisamos ouvir. Muito obrigado, Mestre. Fique conosco e que assim seja. Então, agora eu vou passar a palavra para a Andréia, já desejando boa noite aos que chegaram depois, sejam bem-vindos. Andréia, está com você, seja bem-vinda novamente. Muito obrigada. Bom, gente, como o Renan falou inicialmente, eu agradeço essa oportunidade, não só de transmitir esse momento de reflexão, porque não são só informações que eu vou trazer coisas para a gente refletir. E, curiosamente, né, quando eu estava estudando novamente, revendo o material para essa palestra, eu estava pensando assim, gente, eu faço sempre essa palestra em setembro, mas tão oportuno esse momento, porque nós sabemos que esse momento de pandemia, de quarentena, é um momento de medo, de angústia, de incerteza, de dor pela perda, e talvez muitas pessoas encarnadas estejam passando por essa dificuldade imensa e pensando, aventando a ideia, a hipótese de retirar, exterminar a própria vida física. Era um jovem que tinha uma habilidade extraordinária. Ele tinha um talento para mexer com motor, para mexer com máquinas, consertar máquinas. Um jovem americano chamado Mike M. O Mike, ele tinha uma capacidade de consertar motores, consertar equipamentos, e ganhou de seu pai um Mustang 68. O carro não funcionava. Naquele ano, Mike, ele tinha 17 anos. Ele conseguiu consertar e colocar para funcionar aquele Mustang e pintou o Mustang de amarelo. Mike estudava, era um garoto que tinha amigos, que frequentava festas, a faculdade, a escola, tinha família, era amado, vivia uma vida normal. Só que naquele mesmo ano em que Mike ele construiu ou reconstruiu aquele Mustang que ele pintou de amarelo, dias depois, o Mike aparece morto. Mike se suicidou, para espanto de todos. Os seus amigos e seus familiares, muito tocados por aquela atitude, porque ninguém poderia imaginar que aquele jovem que frequentava a escola, que tinha amigos, que tinha família,
pudesse exterminar a própria existência física. Então, no sepultamento do Mike, os amigos fizeram cartõezinhos com fitinhas amarelo, e nos cartões estava escrito: não desista, você não está sozinho. Fale. E a partir daquele momento, criou-se um movimento de prevenção ao suicídio. Esse movimento ganhou corpo e transformou-se no Setembro Amarelo. No Brasil, no ano de 2014, de uma forma muito modesta ainda, de uma forma muito simples ainda, esse movimento começou a aparecer, a surgir. Somente no ano de 2015, o movimento do Setembro Amarelo, que tem por objetivo a conscientização para a prevenção ao suicídio, ganhou expressão maior no nosso país. O suicídio, ele normalmente é tratado como um verdadeiro tabu. O que é um tabu? O tabu é aquilo que você não quer comentar, que você tem escrúpulos, tem receio de comentar, de falar, de explicar. O suicídio, ele é tratado como um tabu. O suicídio, ele não é tratado como um assunto que se fala e deve ser falado. Antigamente não é do meu tempo não, tá, gente? Esse antigamente é muito antigamente mesmo, porque eu sou nova, então não é do meu tempo. Antigamente, as pessoas usavam um termo chamado doença ruim. Ah, sabe o vizinho, o fulano, o parente, tá com aquela doença ruim. A doença ruim é o câncer. Porque parece que se falasse a palavra câncer, o câncer vinha e pum, pegava você. O suicídio, ele é tratado da mesma maneira. Ele é tratado como um tabu, como aquilo que você não pode falar, porque parece que se você falar, vai pegar, alguém vai fazer, você vai incentivar. Ao contrário, meus amigos, o suicídio, ele tem que ser falado, ele tem que ser explicado, ele tem que ser esclarecido para que a prevenção possa acontecer de fato. Cada suicídio é, na verdade, uma tragédia pessoal. Porque o suicídio, ele não afeta apenas aqueles que cometem o suicídio. Não, o suicídio, ele afeta a família, amigos. Vamos pensar em nós, todos nós. Quando temos a notícia de um acidente de carro, de um desmoronamento, uma tragédia, vamos chamar de tragédia, né, que nos afete. Todos nós que moramos aqui na região serrana, né, quando tivemos a tragédia de 2011, ali do 2011, não, janeiro, dia 11 de janeiro, né, que nós tivemos aquele problema que foi horrível, muitas vidas ceifadas, aquela tragédia com a natureza, aquela coisa horrorosa, foi dia 11 de janeiro que isso aconteceu, por isso que eu confundi. Todos nós ficamos... Ah, foi 2011 mesmo, não foi? Todos nós ficamos estarrecidos, ficamos chocados, como quando aconteceu nos Estados Unidos o ataque às Torres Gêmeas. Todos nós ficamos chocados quando recebemos a notícia do desencarne de um jovem através dos acidentes de carro, ou de algum parente, ou de uma doença, uma morte súbita. Todos nós ficamos chocados. Mas analisemos. Quando nós temos a notícia de que alguém
cometeu o suicídio, nós ficamos muito abalados. Nós ficamos tristes. Nós ficamos preocupados, principalmente quando isso acontece com alguém que nós conhecemos, nem que seja de vista. Porque nós ficamos muito sensibilizados. Até porque nós nos questionamos, será que aquela pessoa deu algum sinal e nós não percebemos? Portanto, meus amigos, o suicídio é uma tragédia pessoal que afeta todos, família, amigos, e justamente por este motivo, o suicídio deve ser tratado exatamente com clareza, objetividade e transparência. Eu vou trazer para vocês esse estudo, ele não pode ser realizado sem trazermos dados. E isso não é para ninguém ficar deprimido, para ninguém ficar triste, não. Porque o objetivo da gente hoje é conscientizar a realidade, é mostrar o que acontece no mundo e no Brasil com essa questão. A questão do suicídio. Não é um problema que a gente pode varrer para debaixo do tapete. Eu vou dar uma coladinha aqui nos números, tá, gente? Que normalmente quando eu faço na Casa Espírita é uma das pouquíssimas palestras que eu uso PowerPoint. Mas como a gente está fazendo uma live, eu preferi não fazer o PowerPoint, porque senão eu acho que se perde muito. Mas eu vou dar uma lidinha aqui, uma coladinha nas estatísticas. Gente, segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é caso de saúde pública no mundo e no Brasil. São cerca de 2.200 casos consumados por dia. Um caso a cada 40 segundos. Isso é de preocupar muito, muito. E o suicídio, ele não acontece só lá na casa do vizinho, no grupo espírita vizinho. Não acontece só em outra cidade. Ele acontece, às vezes, muito perto da gente. As estatísticas mostram, isso é só para a gente ter conhecimento. As estatísticas mostram que acontecem mais suicídios entre homens do que entre mulheres. E um outro dado muito relevante e por isso preocupante, que para cada pessoa que consegue consumar o ato, 20 tentam e não conseguem, uma ou mais vezes. Portanto, a gente vai falar mais para frente um pouquinho também sobre os mitos com relação a isso. Yara, é muito sério mesmo. E por isso nós precisamos falar abertamente. Não é para botar ninguém para baixo. É ao contrário, para colocar a gente para cima e de forma consciente, clara e objetiva, lidarmos com esse assunto. E o Brasil ocupa o 8º lugar em números absolutos no ranking mundial. Portanto, é para nós brasileiros ficarmos muito alertas com relação a isso. Gente, mas vamos falar também de prevenção. Qual é a melhor maneira de prevenirmos o suicídio? Qual a melhor maneira que nós hoje estamos enfrentando a pandemia da Covid-19, do coronavírus? Como nós hoje estamos enfrentando o coronavírus? É porque nós temos o quê?
informação. Se nós não tivéssemos a informação que precisamos lavar as mãos, que precisamos usar o álcool gel, que precisamos usar máscara, que precisamos fazer o isolamento social àqueles que podem. Se não tivéssemos as informações dos meios de transmissão do coronavírus, todos nós já estaríamos infectados. Então, com relação ao suicídio, e aí eu vou falar de uma outra coisa também. Por exemplo, uma outra coisa bem comum na nossa vida. Eu usei hoje o exemplo do coronavírus, porque é o momento que nós estamos vivendo. Como nós nos prevenimos da zika, da chikungunya, da dengue? Por quê? Porque nós sabemos, nós usamos repelente, nós usamos aqueles repelentes de mosquito, ainda não tem vacina, mas nós não deixamos a água acumulada no pratinho de planta, porque nós sabemos que essas doenças são transmitidas pela picada do Aedes aegypti, do mosquito, como tantas outras doenças que conhecemos. Então, nós temos informação. Então, qual é a melhor maneira de prevenirmos aquilo que nós estamos hoje aprendendo, conhecendo um pouquinho mais, aprofundando um pouquinho mais o nosso conhecimento, nos conscientizando um pouco mais, que é o suicídio? É através da informação clara, objetiva, séria e segura. Isso que nós estamos fazendo, trazendo estatísticas, mostrando quem são os grupos mais suscetíveis, em que momentos esses grupos, em que momento da vida as pessoas ficam mais suscetíveis, podem ficar mais suscetíveis, propensas a cometer o suicídio. Então, a prevenção, na prática, é promover a cultura da prevenção através da conscientização. É não colocar isso debaixo do tapete, no cantinho, como se não acontecesse. Acontece. E a gente acabou de ver as estatísticas alarmantes no mundo e no Brasil. A gente acha que morre muita gente na guerra, né? Se a gente estivesse aqui, né, presencialmente, eu ia perguntar para vocês. Vocês acham que guerra mata muita gente? Não estou nem falando da Segunda Guerra Mundial. Vocês acham que, e a gente está vendo isso hoje, que o coronavírus, que a Covid-19 está matando gente pra caramba? Tá? A gente está vendo isso. E como a gente está se prevenindo? Através do conhecimento, através da ciência, através da prevenção na prática. Então, com relação ao suicídio, a prevenção tem que ser na prática, através do conhecimento. Como que a gente pode também prevenir na prática? Apresentando modelos positivos. O que são modelos positivos? Pessoas que muitas vezes pensaram em desistir da vida, pensaram no autoextermínio e desistiram. E falaram, não, existe uma chance. Não vou me entregar. Mostrar, nós conhecemos, nós espíritas principalmente, nós conhecemos o Rossandro Klingen, palestrante, psicólogo. O Rossandro, ele relata em algumas palestras que num momento muito difícil da vida dele, ele pensou em se suicidar. Ele chegou a imaginar como ele faria aquilo. E ele não fez porque ele já era espírita. E mesmo assim ele pensou, porque nós espíritas imaginamos assim, não, espírita não se suicida. Porque espírita já leu Memórias de um Suicida, já leu vários livros do André Luiz, do Emmanuel, do Manuel Filomeno de Miranda, da Joana de Ângeles, o Martírio dos Suicidas. Espírita não suicida, porque a gente está lá na reunião mediúnica, tem contato com os espíritos suicidas, se suicida sim. Pode ser em menor escala, mas se suicida. Então,
A gente tem que prevenir, tem que estar atentos aos sinais, às vezes silenciosos, aos sinais das atitudes. Estarmos espertos, porque às vezes, meus irmãos, e não é estar ligado, não é só no teu filho, no teu sobrinho, no teu parente, no teu idoso, no teu amigo que está com depressão. Se teu filho tem um amigo e ele faz um determinado comentário das atitudes daquele amigo, que aquele amiguinho está tendo atitudes assim, assada, vocês que são professores, como o Renan, ficarem ligados nos seus alunos. Porque nós temos a Casa Espírita, que recebe os amigos, recebe pessoas com depressão, sofrendo nos atendimentos fraternos, então a gente já está com o alerta ligado. Mas tem gente que não faz isso. Tem gente que não divide. Então a gente tem que estar nessa corrente. Temos que estar juntos para prevenir. Prevenir. Precisamos reconhecer e divulgar que o suicídio não é saída, não é opção, muito menos solução. Nós precisamos derrubar mitos. Existem muitos mitos com relação ao suicídio. Existe um mito que vocês já devem ter escutado falar. Cão que ladra não morde. Tipo, quem tenta só está querendo chamar atenção. Isso é um mito. Quem tenta pode tentar novamente. E muitas vezes tenta. Precisamos derrubar um mito. Só está querendo chamar atenção. E o pior de tudo, que nós podemos fazer é aquelas pessoas que estão passando por um momento de dificuldade, nós acharmos que elas, porque aparentemente têm família, têm casa, têm emprego, não tem motivo para sofrer. Muitas vezes, nós não sabemos o que vai no fundo de uma alma. Nós não sabemos os conflitos existenciais, às vezes, por trás de um sorriso, de um colega de trabalho, de um colega de casa espírita, de um amigo de casa espírita de ideal, de um parente. Muitas vezes a dor é silenciosa, não chama a atenção. Então, nós não podemos menosprezar dor alguma. Existem outros mitos que nós precisamos derrubar. Nós falamos muito. Por quê? Por que uma pessoa, principalmente nós espíritas, precisamos derrubar o mito também de que espírita não pensa nisso? Vamos nos alertar como espíritas. Vamos acender essa lamparina, essa luzinha, esse alerta para todos nós. E vamos pensar também em nós, porque nós não estamos falando aqui só dos outros, estamos falando de nós. Nós precisamos estar alertas conosco, porque todos nós, sem exceção alguma, que estamos nesse planeta escola, planeta que vamos passar por diversos desafios. Eu gosto de usar a palavra desafio. Eu não gosto de usar a palavra dor, dificuldade. Porque eu acho que o desafio até nos convida a enfrentamento. Mas vamos passar por alguns desafios que vão nos deixar mais alquebrados, que vão nos deixar mais fragilizados. E vamos passar por outros desafios
que nós enfrentaremos mais tranquilamente. Depende do nosso momento, depende da nossa consciência, depende de vários fatores. Depende da nossa cabeça naquele. Não tem dia que a gente acorda, pô, feliz da vida, de bem com a vida. Existe uma cultura que é um outro mito. A cultura da felicidade 24 horas por dia. Eu falo, é a cultura Instagram. Gente, vamos falar a verdade. Alguém aqui, vocês lembram daquele... Gente, isso eu vi, tem um canal na televisão que minha filha vê de vez em quando, chamado Bumerangue, que passa uns desenhos antigos. Nesse canal, não é que é do meu tempo, não, mas nesse canal passa um desenho de uma hiena e de um leão. É o Lip the Lion, Lip o leão, e o Hard Haha, que é a hiena. Talvez vocês consigam saber que é. A hiena sempre fala assim: ó dia, ó vida, ó azar, nada vai dar certo. Gente, tem dia que a gente acorda assim. Mas a gente se esforça para mudar isso. Só que tem dia que a gente fica difícil. Isso acontece com todo mundo. Tem dia que é mais difícil. Há momentos na vida que são mais difíceis. A gente encontrar, sabe aquela luz no fim do túnel? O dia tá lindo, aí vem a hiena, o hard haha. Tá aquele dia lindo de outono. Aqui na Serra faz aqueles dias lindos no outono, no inverno. Na Serra é maravilhoso. Com aquele sol brilhando, aquele entardecer maravilhoso, lindo. Mas a gente não tá bem. Então a gente não vai encontrar beleza ali. Mas, no entanto, quando a gente está bem, pode estar uma chuva de canivete, aquele russo de Petrópolis que tem sua beleza. E a gente vai encontrar a beleza naquilo. A gente vai encontrar a alegria naquele dia de ficar em casa, vendo filminho. Quanta coisa boa. Na semana passada, eu fiz a live do GCAT com a minha irmã, nós falamos sobre autocura e pandemia. E minha irmã falou uma coisa que eu achei bem interessante. Nós fizemos uma dobradinha. Ela falou que a gente estava pensando, né, se há 3 meses atrás, a gente falava o quê? Nossa, quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo nós vamos ficar aqui? Porque eram 15 dias, mais 15 dias, mais 15 dias. Hoje, a gente pode mudar a maneira de falar. Hoje a gente pode falar assim, gente, já passou 3 meses. Olha como foi rápido. Já tem 3 meses que a gente está aqui. Já tem 3 meses que a gente está fazendo um momento de união e oração, que é tão bom para nós todos os dias. Já tem 3 meses que a gente está fazendo as nossas lives, nossas casas espíritas não pararam, que nós estamos participando de tantas palestras, tantas lives, aprendendo tanta coisa. Então vamos tirar o sumo, vamos tirar o proveito. O que acontece é que muitas vezes, quando a gente está na dificuldade e a gente é instado, a cultura da felicidade 100%, a felicidade de Instagram, a felicidade de rede social. Porque na rede social, ninguém coloca teu dia de hard haha. Ninguém. Algum de vocês coloca? Ah, eu tô mal, tô muito triste. Não. Algum de vocês coloca lá no Instagram aquele dia que não tem nada de comida em casa, assim, tem só restinho, que a gente faz aquele mexidão na panela, sabe aquele mexidão? Pega restinho de tudo, faz um mexidão, estala um ovinho, aí você tira foto disso e bota no Instagram? Bota não. Você bota no Instagram, normalmente, aquela foto daquele bacalhau, daquele churrasquinho, daquele peixe bonito, aquela postinha de salmão, da lasanha.
né? Do bolinho, do pãozinho. A gente bota foto de pratinho assim, de entardecer bonito. A gente faz isso. É a cultura do 100% feliz. Não tem. Se alguém aqui acha que a gente vai ser 100% feliz, a gente vai estar se enganando e enganando as pessoas. Não tem. Faz parte da nossa vida, faz parte do nosso desafio passar pelos momentos. Cultura ao sofrimento, Andréia? Não. Cultura da realidade. Realidade de mundo de expiações e provas. Realidade de desafios que somos capazes de vencer, porque ninguém nesse planeta tem desafios maiores do que pode suportar. Ninguém vem com uma carga, uma cruz, como diríamos, maior do que a gente pode suportar. Por isso que todos nós teremos momentos de alegria, onde nós devemos agradecer, curtir, aproveitar, e momentos desafiadores, onde nós não podemos nos desesperar. Precisamos nos agarrar à coragem, à fé, à confiança extrema e vencer os desafios dessa vida. E assim nós perguntamos, por quê? Mesmo sabendo que a vida é dotada de desafios para nós e dotada de coisas boas e positivas, alegrias. Por quê? Nós, muitas vezes, vemos pessoas, podemos até passar por isso, pensamos em exterminar, aniquilar, sumir dessa existência. Por quê? Será que eu preciso de ajuda? Ou me tornei como um peixe fora d'água, sem me sentir pertencendo a esse mundo? Muitos falam, são mitos que a gente precisa derrubar também. O suicida é um covarde. É um covarde que não enfrenta a vida. Será covardia? Será que uma pessoa que extermina a vida é covarde? Como nós somos cruéis quando falamos isso. Será que um suicida é muito corajoso? Nós também falamos isso. Nossa, tem que ter muita coragem para exterminar e aniquilar a própria vida. Será que é falta de fé? A pessoa não tem fé, não acredita em nada. E aí, meus irmãos, eu trago para vocês 2 exemplos. Um já trouxe, do Rossandro, que já era espírita. E ele diz que ele não exterminou a própria vida porque ele era espírita. E ele sabia que ele não ia morrer. Que ele sabia que não ia resolver o problema dele, ia piorar. Mas ele falou que pensou seriamente nisso, pela dor que ele estava sentindo naquele momento. Outra pessoa que passou por isso, e eu até tenho um vídeo, procurem, foi o Padre Fábio de Mello. Padre Fábio de Mello, conhecido de todos, como dizem os amigos, o Jamiro lá de Araguari, ele fala assim, gente, Padre Fábio de Mello não dá para a gente competir com ele, né? O Jamiro fala assim, ele é bonito, ele canta bem e ainda fala muito bem. O Padre Fábio de Mello, há poucos anos, ele teve uma depressão profunda, síndrome do pânico. Ele conta que ele se escondia embaixo da cama e por várias vezes ele pensou em suicídio. Será que o Padre Fábio de Mello não tinha fé? Será que ele era um homem sem fé? E foi perguntado, ele foi questionado, olha que interessante,
questionado: padre, depois que ele se tratou, ele fez tratamento com psicólogo, com psiquiatra, e ficou curado da depressão. E perguntaram para ele: padre, aonde estava Deus quando você estava em depressão, pensando até em suicídio? E ele disse: Deus sempre esteve lá, sempre esteve comigo. Eu é que não o percebia. Olha que interessante. Portanto, não é falta de fé. Meus amigos, a pessoa que pensa ou que comete o autoextermínio, o autoaniquilamento, é porque ela está com dor, sentindo uma profunda dor. E nós não podemos menosprezar dor alguma. Precisamos ser cristãos verdadeiramente. Mais amor cristão do que crítica, porque nós somos muito severos com os nossos julgamentos, principalmente quando vemos alguém em depressão que está com a família, com emprego, sem problema aparentemente de saúde. Parece que a vida sorri e a pessoa está triste. Mas são vários fatores que levam a pessoa a sentir dor. Quais são os fatores de risco? Isso para a gente é prevenção na prática. Os fatores de risco para nos acender aquela luzinha são transtornos mentais, em primeiro lugar. Depressão e outros transtornos associados à depressão, a síndrome do pânico. Pessoas que têm essas dificuldades, esses momentos em que a mente perde um pouco a lucidez. São pessoas que são um fator de risco. Precisamos ficar alertas. Abalos psicológicos. Abalos psicológicos, uma perda num relacionamento, uma ruptura repentina de um relacionamento, a morte de um ente querido. Inclusive, vou trazer para vocês um relato. Lá no livro O Céu e o Inferno da nossa codificação, existem, na segunda parte do Céu e Inferno, se eu não me engano, existem os relatos de espíritos em várias condições após a desencarnação. Tem lá espíritos felizes, aí vários espíritos que relatam a sua condição de tranquilidade no mundo espiritual. E há o relato dos suicidas. Tem um relato que me chamou muita atenção, de uma mãe que ela se suicidou após o desencarne de um filho jovem. E esse filho aparece também na mensagem. E ele diz que a mãe, ele desencarnou na hora certa, mesmo jovem. Ele não desencarnou de véspera, ele desencarnou na hora certa. Mas a mãe precipitou o desencarne dela mesma, cometendo suicídio. E esse espírito relata que esse fato fez com que ela alargasse muito mais o tempo do reencontro com o filho no mundo espiritual. Portanto, não é solução. Não vamos ver os nossos entes queridos que partem para o mundo espiritual antes de nós, se nós desistirmos da vida física, mudando de vibração, porque nós sabemos que a morte não existe. Nós vamos para outra condição, nós vamos para outra esfera, né? Nós vamos para outra dimensão. E
nos afastaremos mais dos nossos entes queridos do que nos aproximaremos deles. Portanto, abalos na saúde também. Pessoas que têm diagnóstico de doenças limitantes, de uma doença, de uma enfermidade. Esses abalos na saúde, eles podem fazer com que a pessoa tenha ideias suicidas. Eu não vou mais poder, principalmente limitações físicas, eu não vou mais poder viver, eu não vou mais poder correr, jogar bola, eu não vou mais poder fazer isso ou aquilo. Por que eu vou viver? E depois que eu falar desses fatores de risco, eu vou falar uma frase para vocês que nos chama muita atenção. Eu não quero antecipar agora. Consumo nocivo de álcool e drogas também são fatores de risco, porque nós, além de podermos ser os suicidas indiretos, antecipar o nosso desencarne através de um processo que vai nos prejudicando a saúde, esses abalos também através de uma overdose, ou até mesmo provocado por acidentes automobilísticos, né, que acontece muito através do consumo de álcool e drogas. São fatores de risco também. A idade avançada. Há muitos casos de suicídio de idosos. Eu já acabei a vida. Eu não tenho mais por que viver. Principalmente idosos que ficam sozinhos. A perda de um ente querido, perdem familiares, amigos que desencarnam e ficam sozinhos. Gente, hoje, ser idoso não é mais sinal. A gente não tem mais hoje aquela galera velhinha. Gente, o idoso, ele hoje vive sim, e tem que viver. Tem que procurar o que fazer. E tem muito o que fazer. A vida não acaba com a aposentadoria. Bom, hoje em dia, aqueles que já se aposentaram, né? Porque a gente nem sabe mais como é que vai ser daqui para frente esse negócio de aposentadoria. Enfim, não é a reflexão de hoje. Mas que nada, se aposentou, aproveita. Não vai para a praça jogar gamão. Vai dar uma caminhada, vai para a academia, vai fazer pilates, vai para o baile da melhor idade. Vai namorar, por que não? Quem disse que tem idade para namorar? Não tem idade, não. Pode namorar. Tem problema, não. E não vamos ficar nós aqui regulando os nossos idosos. Porque daqui a alguns anos, se não somos ainda, seremos nós os idosos. Então, vamos viver a vida enquanto estamos vivos, encarnados. Depois que a gente desencarnar, a gente pensa no plano do desencarne, do que a gente vai fazer lá, nosso lar, alvorada nova. Mas enquanto a gente está aqui, vamos viver aqui. Então, os nossos idosos merecem respeito. Eles não são o estorvo, o encosto na nossa vida. Vamos, se eles estão com dificuldade, vamos levar eles para passear. Vamos levar eles com a gente nas nossas viagens. Vamos fazer com que eles se sintam vivos. O jovem. Hoje, há uma preocupação enorme da Organização Mundial de Saúde com o avanço assustador do suicídio entre jovens de 13 a 26 anos. 13 a 26 anos. Antigamente, o jovem, ele era tratado como jovem, mas hoje em dia, com essa cultura do 100% feliz, essa cultura da rede social que está sendo ótima para nós. Ótima!
Olha quanta coisa boa a rede social está promovendo para nós nesse momento. E eu acho que está sendo tão bom que está quebrando um pouquinho isso também. Mas o jovem, ele precisa também ser ouvido. Nós precisamos escutar, precisamos prestar atenção. Não basta entregar um tablet, não basta entregar um smartphone. Precisamos conversar. Precisamos dizer não. Precisamos olhar. Jovem, criança, adolescente, não pode ter telefone com senha. Gente, nós precisamos olhar, porque às vezes eles não querem falar porque eles têm receio, eles têm vergonha. Outro dia eu ouvia o Rossandro, e o Rossandro falou uma coisa tão importante. O jovem hoje tem dificuldade de tomar. Eu vou falar a palavra do meu tempo. De tomar um toco do crush. Ele tem dificuldade em lidar com a frustração, porque ele não é frustrado. Ele tem tudo ali, é o iPhone, ou o smartphone, é o tablet, é o 3G, 4G. Vamos frustrar os jovens. Vamos dizer não. Vamos dar hora. Gente, eu sou do tempo que já tinha Wi-Fi. Educação Wi-Fi. Eu fui educada com Wi-Fi. Porque no meu tempo, a minha mãe olhava, dava uma... Vou tirar o óculos para vocês verem. Dava uma regalada de olho assim. Nossa, eu já recebia a mensagem pelo Wi-Fi. Eu já sabia se era para aceitar o biscoito, a comida ou não. Eu já sabia que era para ficar quieta. Eu já sabia que era para não me meter na conversa de adulto. É claro que são outros tempos. Mas é claro que a gente não pode dizer sim para tudo. É claro que mesmo aqueles que têm aquelas companheiras que ajudam, as secretárias da nossa casa, aqueles que têm. Não é porque o jovem tem que estudar e tudo, que ele não pode ajudar em casa. Não pode fazer uma tarefa em casa, que tem que deixar tudo bagunçado, desarrumado, desorganizado para a mãe ir atrás, ou para a secretária, para a empregada doméstica ir atrás. Não é para isso. O jovem tem que ser útil. O Renan falou, tem que se sentir útil. Tem que ser útil, sim. Tem que ter tarefa. Tem que ter obrigação. E obrigação não é só estudar, não. Eu lembro que antigamente, naquele tempo que eu fui criada, que não tem tanto tempo assim, no Wi-Fi da minha mãe, também tinha uma coisa. Hoje em dia, o jovem que tira nota boa na escola, que passa direto em tudo, tem que ser premiado. Tem que ganhar outro smartphone, tem que ganhar isso aqui. No meu tempo, a gente ouvia aquela frase célebre: não fez mais do que a sua obrigação, porque sua obrigação é só estudar. Claro que nós vamos parabenizar, vamos incentivar. Muito bem, meu filho, seu esforço valeu a pena, que coisa bacana. É claro, não é botar para baixo, é botar para cima. Mas temos que colocá-los partícipes, úteis, conversar. Não é ficar todo mundo na hora do jantar, sabe? Não ter mais aquele momento que a família fica junto. Tem que ficar junto, gente. Tem que ficar junto, tem que conversar. Não é deixar... Nós sabemos que o jovem tem aquele momento do isolamento e tal. Tira do isolamento. Tem que tirar. Os pais de antigamente, os pais de hoje, estão mais preocupados em ouvir o eu te amo do filho. Estão mais preocupados
teve uma geração aí que os pais antigamente, mais antigamente ainda, eles não se preocupavam com, entre aspas, tá? Não se preocupavam com o amor. Eu acho até que eu falei isso na nossa palestra, que foi o nosso tema aí do Jesus Maria, foi a paz em família. Eles estavam preocupados em formar cidadãos, em transmitir a ideia de respeito. Eles estavam mais preocupados com isso. E com isso, no fim, eles conquistavam respeito e amor. Houve uma geração que os pais estavam preocupados só com amor e com receio de não ter o amor, que tem que ouvir do filho toda hora que ama, que ama, que ama. Não deram as obrigações necessárias para ter também o respeito. Aí, no fim, tem filhos que não os respeitam. Nós não podemos ter receio de frustrar, de dizer não para os nossos filhos. Nossos filhos, nossos netos ou sobrinhos, aqueles que nós lidamos e temos, às vezes, a possibilidade, a tarefa de auxiliar na educação. Para que a gente enxergue esse momento de dificuldade dos nossos filhos, para que possamos prevenir esse momento do suicídio. Há momentos na vida, meus amigos, que a vida fica uma confusão danada, que a gente não sabe, que a vida aperta, que a vida espreme, que a gente cai, parece que vai sucumbir. Mas a vida é isso. É esse afrouxe e aperta que faz com que a gente se sinta vivo. E quais os métodos que a gente pode usar de prevenção na prática? Fazer isso que a gente está fazendo. A conscientização. Criar redes de cuidado. Nós temos o CVV, o Centro de Valorização da Vida. A ligação é para o número 188. Funciona 24 horas por dia, atendendo, ouvindo, escutando, orientando. O CVV, ele funciona há mais de 3 décadas, atendendo 24 horas, divulgando que existe o Centro de Valorização da Vida, divulgando nas escolas, na família, construindo redes de cuidado nas nossas casas espíritas, nas nossas famílias. Quando a gente percebe que alguém está sinalizando que tem essa dificuldade, boa, Renan, coloca aí 188, 24 horas, ligação gratuita. Criar, incentivar, divulgar, participar da campanha do Setembro Amarelo durante um mês inteiro, usar as fitinhas amarelas. Por que a gente usa aquela fitinha amarela? Lembrando lá da história do Mike M, que eu trouxe, e nós começamos a usar em homenagem àquele Mustang amarelo, que foi criado esse Setembro Amarelo, esse mês de prevenção e conscientização. Não é combate, é prevenção ao suicídio. Por que a gente usa? Usem, gente, no Setembro Amarelo, usa a fitinha amarela. Porque toda vez que a gente estiver com a fitinha amarela, usa na rua, no trabalho, na academia, onde vocês forem, no centro, distribuam. A gente lá no GCAT, a gente distribui a fitinha amarela, o lacinho amarelo para todo mundo. Eu peço que utilizem. Quando a gente está na rua, às vezes a pessoa pergunta: que lacinho é esse amarelo que você está usando? E a gente tem a oportunidade de falar. Ai, porque nós estamos no Setembro Amarelo. É um mês de prevenção ao suicídio. Não é combate, é prevenção. E isso é prevenção na prática. Buscar o sentido da vida. Isso é prevenção na prática. Nós, se estamos ainda encarnados, é porque a nossa missão não acabou. E na nossa visão espírita, nós sabemos
que a dor é uma lei. Não é a dor que é a lei, mas é a ação e reação. Nós, muitas vezes, precisamos passar pela dor educadora das nossas vidas, retificadora das nossas ações negativas. Mas nós, espíritas, também temos um grande aliado. Porque uma coisa para nós é sofrer para as pessoas sem Jesus. E outra coisa é sofrer com Jesus. Porque nós, quando temos Jesus, esse amigo incondicional das nossas vidas, falando para nossa alma, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, pois o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Quando Jesus diz para nós que Ele nos aliviará, Ele não vai retirar de nós o fardo, mas carregaremos as nossas dificuldades, os nossos fardos, os nossos desafios, com muito mais coragem, com muito mais força. Nós precisamos ter mais caridade cristã para com aqueles que se suicidam, para com aqueles que sofrem e para conosco quando estamos sofrendo. Menos ação condenatória, porque nós também, vai se suicidar ou se suicidou, nossa, vai ficar o resto da encarnação, da existência sofrendo no Vale dos Suicidas. Gente, a lei maior que nos rege é a lei do amor. Nem aqueles que cometeram suicídio vão ficar eternamente sofrendo nas zonas de dor. Nós que participamos de reuniões mediúnicas sabemos disso. O resgate vai, Maria vai com seus falangeiros. Nós sabemos que seremos auxiliados, que serão auxiliados aqueles entes queridos que sucumbiram. E aqueles de nós que estamos sofrendo, ou aqueles que conhecemos que estão sofrendo na encarnação, tenhamos mais amor cristão. Não estamos sozinhos. Eu ia passar um vídeo, mas não tem o vídeo, eu vou colocar a música para a gente poder encerrar. A vida, meus amigos, é como uma maratona. Muitas vezes, e a gente lembra daquela maratonista das Olimpíadas, se não me engano, de 1996 ou 94, de Los Angeles. Todos nós temos essa imagem na cabeça, na mente. De repente, já tinha chegado no estádio a primeira colocada americana, a segunda colocada e a terceira colocada. Medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze. Aquele ano foi o primeiro ano que teve a participação feminina na maratona. De repente, começa a adentrar no estádio uma atleta da Suíça. Ela entra tropegamente. Ela entra andando, caminhando com dificuldade, quase caindo, com fortes dores nas pernas, cãibras. Talvez alguns de vocês não tenham. Isabelle Anderson é o nome dela.
ela começa a entrar. É isso aí, Renan. Ela mesmo. Gabriele Anderson. Andando, cambaleando. Ela não poderia ser auxiliada pelos médicos naquele momento, senão seria desclassificada. A vida é assim. Nós estamos numa maratona. A linha de chegada está lá. Nem sempre nós teremos pódio, nós teremos medalha, mas nós teremos a linha de chegada. Para cruzar aquela linha, ninguém poderá dar os passos por nós. Nós teremos que caminhar, muitas vezes tropegamente, com nossas próprias pernas. Mas nós teremos ao nosso lado companheiros, amigos dos dois planos da vida, familiares, um mentor espiritual, Jesus, que nos incentivará, nos apoiará, nos auxiliará. De repente, naquele momento, na maratona, as atenções foram voltadas para aquela atleta com dor. Muitas vezes estamos assim na vida, com dor. Mas a cãibra nos mostra que estamos vivos. Olha, estou aqui. A cãibra é Deus dizendo, você está vivo. Você está com dor, mas você está vivo. O estádio inteiro levanta e começa a aplaudir de pé aquela mulher que não ia ter medalha, mas que corajosamente vai caminhando até a linha de chegada. E nessa vida, nessa encarnação, certamente nós cruzamos e cruzaremos várias linhas de chegada. Percorreremos várias maratonas, mas com a certeza de que não estamos sozinhos e de que somos capazes, entre dores, entre lágrimas, de vencer os desafios da vida, porque nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, e que não há outra opção nessa vida a não ser viver, porque é sempre a melhor opção. Muito obrigada, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe a todos. Nós agradecemos demais pelo estudo dessa noite. Foi realmente maravilhoso. Eu tentei colocar aí na imagem rapidinho, né, a foto dela. Eu acho que deu para ver, né? Deu. Realmente é uma imagem muito, muito marcante. Mas, só para a gente finalizar, eu gostaria de colocar duas coisas. Essa questão dos jovens que você falou, eu, na sala de aula, já presenciei inúmeros casos, e olha que eu tenho menos de 10 anos de sala de aula, né? Mas eu já presenciei inúmeros alunos com esses problemas de depressão que já me declararam, inclusive, que pensaram em suicídio. E há 2 anos atrás, em 2018, saiu uma matéria na Tribuna de Petrópolis falando sobre o aumento no número de casos de suicídio na cidade. A cidade de Petrópolis é uma das que mais tem incidência de suicídio no estado do Rio de Janeiro. Então,
é realmente uma coisa para a gente ficar atento, para a gente olhar um pouquinho melhor para o outro, para as reações do outro, né? Isso. E para a gente também, né? Porque quando a pessoa ela se suicida, ela dá sinais antes, né, de que ela precisa de um acolhimento. E a gente precisa ver esses sinais. É uma responsabilidade, né? Mas, Andréia, muito obrigado, foi muito bom. Muito boa a lição dessa noite, pessoal aqui agradecendo também. Então, a gente vai fazer a nossa prece de encerramento agora. Convidar a todos para elevarem os seus pensamentos. Senhor Jesus, querido Mestre, aqui estamos, Senhor, agradecidos por tantas lições aprendidas na noite de hoje. Que nós possamos, Senhor, nos conscientizar sobre a importância de valorizar a vida e também de conscientizar aos que estão ao nosso redor sobre isso. Que nós possamos, Senhor, ser ferramentas, muitas vezes, de auxílio nesse processo de mudança e que, obviamente, é muito difícil de ser combatido. Agradecidos, portanto, por todas essas lições trazidas hoje, nós pedimos, enfim, por todos aqueles que estão passando por esses problemas e outros na vida, né? As pessoas que estão enfrentando dificuldades com doenças, dificuldades financeiras e tudo o que pode trazer algum problema, alguma situação adversa. Agradecidos, portanto, nós pedimos a permissão para encerrar a live da noite de hoje. Que assim seja. Obrigada, gente. Muito obrigada aqui por todas as mensagens carinhosas. Desculpa ter passado um pouquinho do horário, mas prometo que vou me corrigir. Não, foi ótimo. Pedro, lá do GEAL, ele costuma dizer que a gente tem até meia-noite, né? Pois é. A próxima vez você já sabe. Então tá bom, tá ótimo. Obrigada, tá, gente? Fiquem com Deus. Uma boa semana para todos. Bom, fazer a propaganda, né? E nos vemos no momento de união e oração. É verdade. Todos os dias. Para quem não conhece, Momento de União e Oração são as lives feitas pela página Espíritas de Petrópolis, a página do Terceiro Seu. Acontece todos os dias, a partir das 18h50. Então, quem não sabia ou talvez não tenha assistido ainda, agora tem a oportunidade, esteja lá, que a gente está sempre por lá também, né, André? Estamos sempre lá, né? Isso aí. Tchau, gente. Obrigada, tá? Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.